Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, sou o André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre os novos agentes da inteligência artificial. O Sam Altman, CEO da OpenAI, disse que esse é um recurso que está prestes a se tornar a principal funcionalidade da tecnologia. Isso significa ser mais importante do que DALL-E e ChatGPT. O Sam Altman descreve esses agentes como, abre aspas, colegas altamente competentes que podem entender e interagir profundamente com as pessoas. Vamos ver. A promessa é que isso vai realizar tarefas complexas e superar desafios de treinamento sem a necessidade de um novo hardware. Um determinado grupo, ali, liderado pela NVIDIA, tem dito ultimamente. Antes da gente começar a entender essa história toda, eu quero lembrar, como de costume, que esse podcast é um oferecimento do site Líder em Analytics. E também fazer aquele convite para você entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/seed. Rafa Coimbra, me explica que história é essa desses agentes e me fala também qual a sua visão sobre a possibilidade desse recurso democratizar o acesso à inteligência artificial avançada para um público mais amplo. André, o Sam Altman, CEO da OpenAI, ele tem usado recorrentemente nesses últimos dias umas expressões dizendo que o ChatGPT daqui a pouco vai ser visto como uma coisa estúpida, que DALL-E, que é a ferramenta que faz imagens também, que o Sora, que faz vídeo, tudo aquilo que a gente tem achado fantástico, o Sam Altman está dizendo, esquece, isso em poucos meses vai ser visto como algo altamente ultrapassado. Então ele está olhando ao mesmo tempo para ferramentas mais aprimoradas, essas que a gente já conhece. Então, o GPT-5, que deve sair esse ano, obviamente vai ser muito melhor que o 4. As versões novas vão, obviamente, se aprimorando. Mas ele está dando a entender que isso não é o caminho. O caminho que ele está descrevendo agora, e aí tem crescido muito a discussão sobre esse termo agentes de IA, é uma integração. Então, se a gente for pegar aqui e vou separar o plano empresarial, corporativo e a questão pessoal, a gente em casa. Olhando para a empresa, o que eu estou chamando de agente? É como se a gente tivesse que integrar essas ferramentas que hoje são adotadas de forma independente. Então você tem uma ferramenta para fazer texto, uma ferramenta para gerar imagem, outra para gerar, resumo da reunião. É claro que a gente já começa a ver um movimento, a Microsoft tem feito isso com o Copilot, o Google tem feito com as suas ferramentas, integração de IA dentro dos seus ecossistemas, mas o conceito ele vai além disso. É como se a gente tivesse máquina conversando com máquina, IA conversando com IA. E essas IAs, uma vez que elas forem arquitetadas de uma maneira interessante, eficiente, lógica, dependendo da estratégia da empresa, essas IAs vão fazer uma espécie de uma automação, eventualmente, inclusive, tomando decisões. Claro que depende da natureza da decisão, ninguém vai dar autonomia para a máquina fazer, compras de milhões de dólares ou algo mais polêmico, mas para tarefas rotineiras, aquelas que podem ser automatizadas, a ideia é que a gente tenha esses agentes funcionando como programação da programação. Tenho visto muita gente usando, vou dar um exemplo simples, né? Você põe uma IA para gerar um texto e depois pede para uma outra IA conferir se aquele texto está bom. Aí você põe máquina conversando com a máquina. Ou uma tarefa, põe uma como se fossem funcionários mesmo. Imagina a gente como se fosse um funcionário de uma empresa dentro dessa engenharia, só que cada um ali ocupando uma função específica. Então você treina IAs diferentes, elas se comunicam e geram processos. Obviamente, isso acaba fazendo com que se economize muito tempo, dinheiro dentro desse processo, porque você está pondo as máquinas para trabalharem entre elas. Do ponto de vista pessoal, essa integração ela vai se dar de maneira diferente. Ela vai se dar num ponto em que as máquinas vão precisar entender o que nós temos de informação, mas não só dados, como também de comportamentos.
Imagina que você hoje pega seu smartphone e você tem um aplicativo para pedir comida, outro aplicativo para pedir um carro. Essas tarefas hoje que são feitas de maneira isolada, a gente perde tempo nisso e muitas vezes um aplicativo não se conversa com o outro. Em algum momento a expectativa é que agentes pessoais façam esse tipo de interligação. Então a máquina vai saber que você acorda num determinado momento e come tal produto no café da manhã. Se não tiver, ele já pede, ele já agenda seu carro. Ele faz ali um meio campo que hoje a gente precisa fazer de maneira independente. Qual o grande problema disso? E aí eu quero ouvir depois o Aros que entende tudo disso. Privacidade. Se a gente está falando no campo pessoal que eu precisarei dar acesso à minha máquina, aos meus dados, porque senão a máquina não vai entender as minhas necessidades pessoais, isso obviamente vai esbarrar num grande questionamento sobre até que ponto a gente está cedendo esses dados para as máquinas. Mas voltando para as corporações e também para o lado pessoal, o que eu acho de uma maneira geral é que a gente vai ter sim esse tipo de integração, isso já está começando a acontecer, isso sim vai virar um debate tão ou mais importante quanto uma nova versão do ChatGPT. E só para fechar, tem uma discussão sobre se a gente vai usar esse tipo de recurso como software, e isso por si só já vai bastar, essa integração, ou se a gente vai precisar criar um novo hardware. Aí eu não estou falando de um supercomputador com chips revolucionários que consigam processar um monte de informação. Eu estou falando de um hardware tipo algo que substitui o smartphone. A gente tem visto aí uns pingentes, um outro que você coloca ali, aperta um botão e ele, em tese, lê tudo que está ao teu redor, enxerga as coisas que estão ao seu redor. Tem uma discussão, né? Se a gente, ao migrar para esse modelo baseado em IA e agentes, a gente vai precisar de um novo tipo de hardware, ou se, por si só, essa integração vai funcionar e a gente vai continuar com o nosso bom e velho smartphone, só que de uma maneira, rodando de uma maneira diferente. Também é outra discussão interessante que está acontecendo nesse momento. Bom, a análise preditiva do Rafa funcionou bem. Eu tinha preparado naturalmente essa pergunta para o Aros a partir de agora. Então, Aros, já pode entrar falando. Como você enxerga essa história toda em relação à privacidade, ética, todas essas questões, dado que o volume de informações armazenadas, recuperadas, processadas para que esses agentes funcionem, necessariamente vai ser maior. Eles vão precisar entender mais sobre nós. Só que esse entendimento esbarra em todas essas questões éticas e de segurança, e aí, bicho, não tem jeito, é contigo. Tem uma questão que é muito interessante, né, quando a gente olha o contexto geral, que é como a gente caminha cada vez mais para a convergência de todos aqueles conceitos dentro da tecnologia que a gente veio ano após ano apresentando para a sociedade, né? Então, a gente atravessou um período de forte digitalização das pessoas, em que a relação com plataformas, né, com aplicativos, com softwares, etc., foi se tornando mais íntima. A gente caminhou para uma nova relação com os dispositivos, e aí a ressignificação do celular, quando ele se torna um telefone inteligente e passa a ser uma extensão do nosso corpo, um grande centro de gerenciamento da nossa vida. Daí a gente começou a caminhar para uma integração em que o celular passa a ter conexão com outros dispositivos, mas ainda dispositivos mais convencionais, então o tablet, o notebook, a televisão e o carro, e aí a gente começa a entender que a nossa vida, a nossa presença digital, ela é contínua, e daí a gente veio colocando novos recursos. Então, a inteligência artificial ganhou novos contornos e ganhou projeção recentemente, apresentada de fato para as pessoas dentro desse novo modelo, e a OpenAI é a grande responsável por fazer isso, né? Fazer essa reapresentação desse modelo. A gente entendeu o que é a nuvem e como a gente pode operar qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de solução, sem que necessariamente eu tenha os arquivos ali localmente. A gente caminhou
para tal da internet das coisas, em que tudo está conectado, e daí a gente controla o ar-condicionado, a gente tem lá a câmera que fica ligada dentro da nossa casa, vendo a movimentação do pet enquanto a gente está fora, a geladeira, e etc, etc, etc. A transformação do e-commerce e do marketing de maneira geral, se conectando com o usuário e forçando uma nova relação com o usuário a partir de uma compreensão maior de comportamentos e de hábitos, e isso gerou uma nova percepção das pessoas sobre o que é o poder do consumidor, o consumidor colocado no centro. Toda essa transformação fez com que a indústria passasse a perceber quais eram os pontos de fricção, e aí a gente reposicionou algo que já vinha de alguns anos também sendo construído, que é a tal da experiência do usuário, e aí o UX ganha ao longo da última década um novo significado dentro da indústria e tal, e aí tudo veio convergindo. A gente vai buscar os ativos digitais e vai entender que a tokenização já está presente na nossa vida, ainda que de alguma maneira nós não consigamos perceber isso de forma muito clara, tem algumas experiências e tal. A própria relação entre o físico e o digital e a ausência de barreiras em tudo isso e tal. E aí, quando a gente ouve o Sam Altman falar sobre a inteligência artificial e sobre essa super inteligência artificial, porque a gente falava dos super apps, né? Aqui a gente está falando de uma super inteligência artificial que congrega todos esses outros recursos em uma única unidade. E a gente entende que essa é, talvez, até este momento da linha do tempo da história, a grande cereja do bolo, né? Então, a gente enfeitou o bolo, fez todas as camadas ali de recheio, a massa e aquela coisa, a cobertura, e aí agora, coloca ali o último elemento que faltava, que é essa cereja do bolo. Mas por que eu descrevo essa grande jornada? Porque à medida que a gente foi se relacionando cada vez mais com a tecnologia, a gente foi entregando migalhas e pedaços de informações e elementos para quê? Para que a experiência fosse moldada para nós. Em paralelo a toda essa transformação tecnológica, a gente caminhou com um debate regulatório muito importante, que estava dividido em dois eixos principais. O primeiro era garantir a segurança do usuário, colocando o usuário como figura central e indivíduo a ser protegido dentro de um contexto em que as empresas estão se beneficiando, aquela lógica do se é de graça, o preço é você, né? E do outro lado, como um segundo eixo, a gente tinha a necessidade de que o regulador, ao proteger o usuário, não inviabilizasse o processo de inovação. E com isso a gente criou novos modelos de termos de uso, a questão do consentimento, as obrigatoriedades de acesso para que os usuários tenham mais poder sobre os dados que estão sendo utilizados pelas plataformas e etc. Mas tudo isso se provou dentro de um contexto em que hoje a gente tem uma circulação tão forte de dados, uma presença digital tão intensa, tão profunda das pessoas, tudo isso se tornou insuficiente. E as plataformas, de novo, saíram em disparada e a gente não consegue ter respostas para essas questões que são tão simples, que basicamente versam sobre um tema. Ok, tudo isso é fantástico, mas qual o limite? O Sam Altman não parece ser alguém que encontra lá no meio do dicionário a palavra limite. E ele prova isso toda vez que ele fala sobre as pessoas que querem limitar o potencial da IA, quando ele vende essa ideia que está sendo apresentada aí de uma super inteligência artificial e essa coisa toda de maneira muito encantadora e tudo mais. Só que esses limites precisam ser observados. E, infelizmente, hoje, não existe um ponto de equilíbrio entre proteger o usuário, primeiro porque o usuário, hoje, né, maio de 2024, o usuário é incapaz de saber de que ele tem que se proteger. E esse, para mim, é o grande ponto. Porque se eu sei qual é a ameaça, eu sou capaz de minimamente desenvolver cautela. Agora, se eu não sei o que é que me ameaça, eu não tenho como me proteger. É um inimigo invisível. O regulador, portanto, não consegue estabelecer esses limites porque ele também não sabe qual é a ameaça. E, do outro lado, ele se vê obrigado a estabelecer parâmetros que não inviabilizem esse desenvolvimento, porque se ele não sabe o que é ruim, ele também não sabe o que pode vir de bom. E tudo o que a gente tem é uma elucubração com base
nesses aspectos aqui que a gente toma como referência para construir essa imagem e que o Rafa brilhantemente desenhou, para mostrar o seguinte, olha, partindo daquilo que a gente já conhece, o que pode acontecer é isso, 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 isso. O ponto é que em alguns aspectos recentes, coisas que nós tínhamos muita certeza de como caminhariam, elas foram completamente alteradas. A própria ideia, por exemplo, da construção da voz sintética, o texto produzido como se fosse ali escrito por um humano, os vídeos absolutamente realistas, tudo isso abriu um infinito de possibilidades ao mesmo tempo em que criou um caos com base no que já existia. Então o usuário hoje alimenta essa engrenagem, alimentará cada vez mais essa engrenagem, só que não é transparente o processo para entender de que forma essa engrenagem está sendo alimentada. Porque ao longo dessa jornada e dessa evolução que eu descrevi aqui, as pessoas simplesmente foram incapazes de reconhecer o que estava sendo oferecido por elas para esses ecossistemas se manterem. Então o usuário está ali. Então não importa se tem GDPR, se tem o AI Act, não importa nada disso. Porque no fim do dia, essas questões abraçam o que está na superfície. E o que a gente está discutindo aqui, que é a proposta do Sam Altman, está muito para baixo. Está num universo que a gente não consegue enxergar ainda. E aí o grande risco está em quanto nós vamos avançar em algumas questões, e o quanto nós vamos avançar sobre limites que precisam ser compreendidos e precisam ser respeitados, e o quão destruidor isso vai ser. E eu não me refiro só à questão da privacidade, à questão de como isso vai mexer com o comportamento das pessoas, mas com uma alteração significativa da economia, com uma alteração significativa do aspecto social, a interação entre as pessoas, o quanto isso pode ser limitador de algo ou pode propor mudanças positivas, enfim. É um universo para ser observado. Agora, de todo modo, os usuários estão em desvantagem. As pessoas estão usando de maneira muito voluntariosa, com uma curiosidade muito grande. Cada vez que isso acontece, as pessoas estão entregando informações que elas não sabem de que maneira vão ser usadas. Com o adicional do internet das coisas e a necessidade de eu ter essas ferramentas operando coisas de maneira mais ampla do que é hoje, nós vamos ter tudo sendo monitorado. No limite, tudo que for possível de ser medido, captado e convertido em dado vai estar dentro desses modelos. E aí isso é muito, muito grave. É muito importante observar isso. Mas eu sou muito cético em relação a essa questão. As pessoas continuarão reféns disso, porque elas não vão se dar conta de que são elas que estão pagando por isso. Rafa, inevitavelmente, toda essa discussão de ambiente de trabalho volta se a gente começar a receber novas funcionalidades, uma estrutura de recursos ainda mais avançados, mais completos e mais complexos também. A proposta é que esses agentes tenham uma visão mais ampla sobre os seus próprios usuários e sobre o ambiente no qual estão inseridos. E isso muda muito do jogo atual. E o jogo atual já é permeado de uma discussão frequente sobre o impacto de inteligência artificial no ambiente de trabalho. Como é que para seguir a retórica da receita que o Aros trouxe aqui quando descreveu ali o bolo muito bem, como é que esse tempero entra nessa história, Rafa? Entra, André, de uma forma imediata em processos de automação. Então, o que a gente tem observado ao longo desse ano e meio aí, pós-ChatGPT, lá no fim de 2012, o que a gente observa é que você tem muitas empresas que começam a implementar essas ferramentas de uma forma, primeiro, isolada, né, para usar aqui o termo que o Altman está trazendo de agentes de integração. Primeiro, uma outra pessoa usando uma outra ferramenta de forma a melhorar as suas tarefas, mas a gente agora começa, como eu falei, a usar esse tipo de recurso de maneira integrada e dentro de processos de empresa, numa escala maior. Então, é como se a gente tivesse dado um passo a mais. Então, obviamente, o que nós veremos nos próximos meses são cadeias de processos, e aí eu estou falando de uma maneira
genérica, né? Mas aí você pode pensar, e você que está nos ouvindo, em como funciona ali a estrutura da sua organização, independentemente do tamanho dela. Existem tarefas que vão muito provavelmente ser automatizadas. Então, você tem esse primeiro passo que já está acontecendo. 2, essa automação ela vai cair para um lado muito mais complexo e sofisticado, em que, além de poupar tempo e dinheiro, elas, por esses cruzamentos de dados, a gente vem falando disso há muito tempo, né? Não é nada tão diferente do que a gente já conhece em termos, por exemplo, de business intelligence, de análise de dados, analytics, tudo isso que esses termos que agora vão ficando mais antigos, é isso, só que muito maior. Por quê? Porque a gente vai ter essas estruturas que ficam ali funcionando como se fossem as tubulações de uma organização, elas se interconectando e, obviamente, uma entendendo como a outra funciona, supervisionando, estimulando, controlando. Isso vai fazer com que a empresa tenha mais capacidade, no caso, vindo das máquinas, de entender o que está acontecendo e, eventualmente, de tomar decisões. Há muitos anos também, a gente que estuda esse tipo de comportamento organizacional, a gente sempre teve aquela promessa: um dia as máquinas elas não vão ser só preditivas, elas vão ser autônomas, elas vão tomar decisões. Então a gente vai ter cada vez mais também um nível decisório, claro, para tarefas mais automatizáveis, mas eu acho que quem está no nível gerencial já tem que começar a entender e a usar, não dá para ir contra esse movimento, a usar isso a seu favor, extraindo mais informações do que está acontecendo ali e usando a humanidade nesse caso, que a máquina ainda não tem, que é olhar para fora, é olhar para dentro, é olhar para o mercado, é usar estrategicamente essas ferramentas para que se obtenha ali um grau maior de recursos, de informações, para que o decisor ali ele faça as coisas da melhor maneira possível. Então, isso inevitavelmente vai acontecer, a gente tem que ter essa discussão até que ponto uma máquina vai tomar decisões ou não. Eu acho que ainda vai demorar para que ela tome muitas decisões, mas tem um outro ponto também que eu acho interessante, que é o da... como eu posso dizer? Eu acho que isso vai ampliar, André, a capacidade de enxergar a empresa ou tomar decisões estratégicas, porque as máquinas enxergam o mundo, é uma metáfora, de uma maneira diferente da gente. Elas conseguem fazer conexões que a gente humanamente não consegue. E eu acho que isso também vai dar um salto qualitativo, ou melhor, vai trazer uma vantagem competitiva para empresas que comecem a fazer esse tipo de integração. Temos que tomar todos esses cuidados, como já foi falado, mas quem souber usar isso bem vai sair na frente. Aros, e qual é o futuro da coleta de dados para essa estrutura? A gente falou ali de privacidade, mas eu queria te ouvir em relação a consumo de energia, ao próprio armazenamento. Não dá para guardar todos os dados possíveis por todo o tempo disponível. Naturalmente, um processo de gestão de ciclo de vida da informação vai precisar existir. Os algoritmos vão precisar entender por quanto tempo uma série histórica faz sentido em cada contexto. As pessoas vão sofrendo mudanças ao longo da vida e essas mudanças fazem com que determinadas informações sobre elas deixem de ser tão relevantes. Aquilo que você gostava quando você era criança, em muitos contextos, não vai fazer mais sentido. As músicas que você já ouviu na sua adolescência, elas não são um parâmetro para aquilo que você vai ouvir agora, ou não necessariamente são. Em compensação, para alguns produtos, em alguns cenários, essas memórias afetivas, elas são exatamente o que é necessário. Como você vê essa questão da coleta e do uso de dados em larga escala com agentes ainda mais sofisticados de inteligência artificial? André, recentemente a gente publicou um artigo, eu vou até buscar aqui o nome do autor para eu não ser injusto com ele, que trata justamente do desafio para as empresas, né? No sentido de gestão dos dados, uso eficiente dos dados. Então, se hoje, vamos pensar na realidade hoje das grandes empresas.
né, os critérios para a coleta, para o armazenamento, para o tratamento das informações, numa condição regular do uso qualquer. Já é um desafio operacional enorme, que tem feito as empresas adotarem estratégias distintas, escolhas do ponto de vista de solução e de hardware, inclusive, dentro de casa, para operacionalizar isso, entendendo que é condicionante para a sobrevivência do negócio. Quando a gente transporta isso para uma realidade que supera o volume de dados, infinitamente o volume de dados de uma empresa dentro de um setor X, porque o mundo inteiro indistintamente vai estar usando, a gente está falando de um processo que vai requerer um volume muito maior de informações, uma capacidade muito maior de destrinchar tudo isso e separar o joio do trigo, o que é lixo e o que é relevante, mas assim, em uma escala muito, muito grande. E talvez seja por isso, acho que você citou no começo a questão da NVIDIA, óbvio que ela joga, né, farinha pouca, meu pirão primeiro, então ela quer vender o produto dela, inegavelmente, então daí ela diz assim, não, vamos precisar, claro, de novos hardwares e ok, beleza. Mas é também por isso, prevendo isso, essa escala monstruosa, que algumas empresas sinalizam para essa questão. Agora, do ponto de vista dos dados, é aquilo que eu dizia. O que vale hoje para a definição de padrão de um usuário, talvez daqui a 3 dias já não valha mais. E para eu ser assertivo e acompanhar isso, essa análise de tendência de comportamento, ou seja, essa mineração dessas informações, ela vai precisar acontecer numa velocidade e num volume impressionante para dar conta justamente dessa expectativa que o Sam Altman está criando. Nós chegamos a falar aqui sobre o volume de dados que estavam sendo usados nas primeiras versões lá atrás do ChatGPT, quando ele ainda estava rodando num ambiente confinado e aquela coisa toda. De lá para cá, o quanto isso não evoluiu, o quanto não foi expandido esse universo. Então, é nesse sentido a minha preocupação com os limites, porque as pessoas vão ceder essas informações, e vão ceder não conscientemente, elas vão ceder porque tudo isso vai ser buscado e acessado a partir de qualquer lugar, de qualquer interesse, de qualquer conexão que as plataformas façam. E aí isso vai gerar mais e mais e mais informações, mas numa escala sem precedente. Agora, se isso vai requerer novos hardwares, uma nova capacidade de processamento para isso, etc, 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 como há uma vertente dizendo, o tempo vai dizer. É bem provável que sim. Algumas coisas, talvez, o que a gente tem hoje no mercado não dê conta, não seja suficiente. E boa parte vai conseguir dar conta. Agora, do ponto de vista dos dados, das informações, eu não tenho dúvida de que para entregar uma experiência tão assertiva da maneira como ele coloca, nós vamos precisar entender quase que em tempo real as informações e conseguir oferecer ali de maneira muito rápida uma análise sobre comportamentos para poder trabalhar, porque a gente está falando do usuário especificamente, aquele modelo operando para aquele usuário, com base, óbvio, num universo amplo, mas para aquela pessoa, né? O serviço para o Rafael é um, o serviço para o André é outro, o serviço para o Arno é outro. E isso implica em acessar cada vez mais informações de maneira cada vez mais profunda. E eu ouso dizer, André, que nesse contexto, até aquilo que, de uma maneira geral, hoje é considerado lixo, ou seja, um dado desprezível dentro da análise, vai se tornar um insumo importante para gerar algum tipo de recurso mais adiante. Acho que o desperdício será menor à medida que tudo passa a ser condicionante para gerar resultado de algo. Podcast gastronômico hoje teve bolo, farinha, pirão e tempero. Mas o fato é que esses modelos, agentes de inteligência artificial, eles parecem, apesar de estarem agora empacotados com outro nome, parte do roadmap de desenvolvimento que o próprio Sam Altman... Eu falei do artigo, é o artigo do Vitor Conde. Ele está lá no nosso tópico Inteligência Artificial, no site da MIT
techreview.com.br. É isso, liberado para todo mundo, certo, Carlos Aros? Exatamente, na faixa, no Vascão. Mas é isso. Então, essa evolução, ela vem sendo prevista pelo Sam Altman desde o início. Eu me lembro bem do evento que aconteceu aqui no Museu da Manhã, no Rio. O próprio Sam Altman estava aqui e eu ouvi falando sobre isso, comparando o momento atual da inteligência artificial com o Nokia tijolão. Ele falou, lembra aqueles celulares antigos que a gente usava e tal? É mais ou menos aqui que a gente está agora. As coisas ainda vão mudar muito. O que a gente tem disponível ainda é muito rudimentar e, naturalmente, isso vai evoluir. Está evoluindo. O mercado demanda por essas embalagens, os novos nomes, se vai ser agente, se vai ser só uma feature, se é uma API. A forma de chegada, ela precisa ter um título para deixar claro para todo mundo que um produto novo está disponível. Mas acho que não existe nada de imprevisto nessa história toda. Bom, está chegando a hora de virar a chave, mas antes disso, eu quero convidar você que está aí do outro lado a ouvir o Momento Data Insights, oferecido pela InterSystems. Momento Data Insights, apresentado por InterSystems. Esse é o Momento Data Insights, oferecido pela InterSystems, e eu estou com o Aspen Anderson, que é vice-presidente de Gente e Tecnologia da Vibra Energia. A Vibra é responsável por fornecer combustível a 38% das empresas no território nacional. Como essas novas tecnologias, como por exemplo a inteligência artificial, podem auxiliar a empresa na hora de planejar esse fornecimento, e também quero saber como elas conseguem auxiliar na prevenção de um problema futuro. André, de fato, a inteligência artificial, acho que ela está presente em 10 discussões, né, que a gente tem ouvido no momento, quando a gente pensa em estratégia de negócio. Não poderia ser diferente aqui na Vibra, né? E a gente considera aqui que mais do que nunca esse é o ano que a gente consolida, né, uma discussão que a gente já começou há algum tempo de trazer essa eficiência e de conseguir antecipar, sim, vários movimentos com a aplicação da inteligência artificial. Hoje a gente já faz a utilização nas nossas bases, né, a partir da visão computacional, tanto para segurança quanto para eficiência. A frota que está à disposição da Vibra, né, ela necessariamente tem câmeras e sensores de fadiga, né, e as imagens que são captadas da câmera ali já conseguem antecipar, mandam para a nossa torre de controle algumas informações que a gente pode atuar de uma forma preventiva e proativa quando a gente pensa em aspectos relacionados à segurança. A gente usa, assim, né, dados para previsão de mercado, planejamento de demanda, olhar de pricing, né, como a gente já falou aqui, a dinâmica do mercado impõe que a gente seja mais ágil nessa resposta, né, do que está acontecendo no mercado. Então, para o pricing é fundamental a gente aplicar também. A questão da IA generativa, que é também outro tópico, né, bastante falado e propagado, né, a gente já está aplicando em atendimento ao cliente, análise de sentimentos, nosso programa de fidelidade. Então, você deve imaginar a quantidade de solicitações que a gente recebe da nossa base de clientes. Então, a inteligência artificial tem ajudado a gente a acelerar essa análise das demandas que a gente recebe. No ano passado, a gente fez uma grande campanha, né, uma promoção nacional na TV. Então, também a IA generativa ajudou no processo de segmentação, no chatbot, né, que é uma aplicação aí até mais consolidada, mas obviamente que a inteligência é cada vez mais presente e mais assertiva nas respostas e também, da mesma forma, na análise de sentimentos. A gente teve agora o nosso fórum da revenda, né, o Vende Vibra, com bastante repercussão, que a gente tomou um risco ali de também aplicar e foi muito bem sucedido, e todos os presentes no evento, a gente teve, né, entre 4 a 5 mil pessoas presentes no evento, e com as dúvidas do evento, onde é que eu assisto esse tema, onde é que tal palestra vai acontecer e tal. Então, por trás tinha ali um mecanismo com IA generativa que ajudava todo mundo a se encontrar no evento, e o resultado foi bastante positivo. E quando a gente pensa na tecnologia, né, a gente também sempre traz abordagem, obviamente, aí também a visão da Vibra, né, que junta o olhar de gente com tecnologia. Quanto mais inteligência artificial aplicada, mais a gente vai precisar de pessoas, né? Pessoas qualificadas, né? E a gente teve recentemente SXSW acontecendo, né? O diretor de ChatGPT lá, o Peter Den, comentando, que também acredita, né, que a IA vai acelerar o trabalho e não necessariamente substituir pessoas. É muito da visão que a gente acredita.
Como é que a inteligência artificial aumenta a possibilidade, a capacidade de nós enquanto indivíduos. E aí, ampliando um pouco mais para outras tecnologias, já comentei aqui sobre a IA, quando a gente volta à questão da nuvem, né, acho que é bom lembrar que lá em 2017 para 2018 a gente tomou a decisão de migrar para a nuvem e hoje a nossa infraestrutura, 97%, 98%, né, ela já está na nuvem. Né? Então a gente já se beneficia da facilidade, da flexibilidade, da agilidade da nuvem já há algum tempo. Né? E um outro movimento que acho que cabe destacar, porque a gente vê sim muito ganho de eficiência, é a aplicação de plataformas low-code. Né? É impressionante o quanto que o time de desenvolvimento ganha de agilidade na aplicação. E para fechar com uma outra citação, né, lembrando aqui da própria MWeb, também no SXSW, que ela traz também essa reflexão que não é necessariamente sobre a tecnologia, mas como a gente vai usar a tecnologia. Né? E uma outra reflexão bem forte, que eu também acredito muito, né, que mais do que a gente percebe hoje, a gente tem mais controle direto e indireto sobre o nosso futuro. Então, a gente sendo sábio de usar a nosso favor as tecnologias que estão aí disponíveis, eu acho que a gente consegue sim, você citou o termo protagonismo, a gente consegue continuar com esse papel de protagonismo e liderando o nosso segmento na aplicação das tecnologias para a entrega de valor para o negócio, né? Ou seja, a tecnologia como meio para isso tudo. Momento Data Insights, apresentado por InterSystems. Esse foi o momento Data Insights, oferecido pela InterSystems. E agora sim, hora de virar a chave. Rafa Coimbra, no que você vai ficar de olho essa semana? André, estou de olho na Google I/O, que é a conferência de desenvolvedores do Google anual. E, obviamente, tem sempre ali uma apresentação de novos produtos. Provavelmente, eles vão lançar o novo smartphone deles, né? A versão nova do Pixel, de alguns assistentes. Mas, obviamente, que o foco de uns tempos para cá voltou a ser IA. Então, o Google saiu ali atrás nessa corrida, né? O Google, que lá em 2017 já tinha dito que seria uma empresa AI first, colocando a inteligência artificial ali como prioridade, perdeu um pouco ali o rumo, o ChatGPT chegou atropelando, depois eles compensaram ali com o Gemini e talvez eles anunciem, também é uma expectativa muito grande, algum avanço, alguma nova solução baseada em inteligência artificial. Só que tem um detalhe. Tá rolando um boato, a gente está gravando esse podcast antes dessa conferência, mas que antes da conferência também, o Sam Altman, ele deve anunciar um concorrente ao Google. Então veja, a gente tem falado aqui de inteligência artificial de uma maneira mais para generativa, o ChatGPT e essas integrações via agente, mas há quem diga que pode ser que até antes, né, até para gerar uma concorrência ali, um burburinho no mercado, que a OpenAI lance como se fosse o Google deles. Muita gente usa o ChatGPT como Google, mas ele não foi feito para isso. Ele foi feito para gerar textos de uma maneira, como o nome diz, generativa a partir de cálculos probabilísticos. Mas muita gente reclama que o ChatGPT, de vez em quando, não acerta. Ele não foi feito para ser perguntado e ser respondido como o Google. O Google, desde o seu início, era uma ferramenta de buscas e foi feito para isso. Mas há quem diga que essa tecnologia, ou pelo menos parte da tecnologia da OpenAI, será empregada num novo tipo de buscador. E eu estou colocando isso porque esse ponto pode ser definidor. Nós, seres humanos, temos a tendência de sermos mais preguiçosos. Né? O que for mais fácil para a gente gente estava falando há pouco aí sobre atrito, melhor. Então, quanto menos atrito, melhor. E se a OpenAI chegar com um buscador, estilo ChatGPT, que entregue uma boa resposta, com muito mais precisão, de maneira mais simples, que você ter que ler uma lista de links, como é hoje o buscador do Google, a coisa pode mudar completamente os paradigmas que a gente tem até hoje de buscas. Né? O Google é líder disparado, você tem muito lá atrás o Bing, que é da Microsoft, que por sua vez está em parceria com o OpenAI. Estou colocando esse monte de nome aqui para a gente entender como a batalha está ferrenha, mas sim, pode chegar aí um concorrente de peso para o Google e mudar completamente a história de como nós fazemos busca na internet. E você, Carlos Aros? Diga lá. Estou de olho, André, nessa história da transição dos veículos a combustão para os veículos elétricos, né? Aconteceu nessa semana que passou mais uma reunião aí de executivos, dessa vez a reunião com acionistas da Mercedes. O presidente, CEO da montadora,
reforçou o compromisso da Mercedes, que não é um compromisso, vamos dizer assim, estabelecido de vontade espontânea, mas é com base em regulação, enfim, na Europa e movimentos similares no mundo todo, que é o do zero emissões. Só que ele diz que essa transformação, ou seja, a transição dos veículos a combustão para os elétricos, deve demorar ainda mais tempo do que se espera. E ele diz isso com base na análise da montadora, que não está sozinha nesse movimento, é importante dizer. Outras fabricantes, a Ford, a GM, já sinalizaram que vão desacelerar a produção dos elétricos, porque o consumidor ainda está tateando, está tentando entender o que é, não está muito confiante. Há dúvidas no meio do caminho, ainda que as avaliações sejam positivas em boa parte dos casos, mas ainda há. Primeiro o preço se torna uma barreira, depois tem a questão da confiança, enfim, tem um processo, é uma jornada. Então, o que ficou claro? Que muito dificilmente a meta de 2030 para fazer essa transição vai ser respeitada. Provavelmente vamos invadir a próxima década ainda com a produção desses veículos híbridos, sobretudo os híbridos, e aí só depois a transição para os elétricos. E esse é um movimento muito interessante, apesar de a gente ter uma pressão forte da indústria automotiva asiática no mundo todo, que já vem ganhando espaço, inclusive aqui no Brasil, para fazer com que os elétricos se popularizem. Mas as montadoras, vamos colocar assim, mais tradicionais, né, tradicionais entre aspas, elas estão numa outra realidade, com outro movimento, ainda também entendendo essa percepção. O quanto desse movimento vai impactar toda uma jornada da transição energética, toda uma questão ambiental e etc., a gente não pode dizer, porque a gente não tem os números fechados e cada montador ainda está estabelecendo o seu prazo. Mas há desafios tecnológicos, ou seja, como ampliar a capacidade das baterias, a questão da segurança envolvendo esses veículos e os casos aí de superaquecimento na hora de carregar, enfim, alguns riscos inerentes, o barateamento do custo de produção. Então, tem aí fatores que precisam ser observados dentro desse mercado, que tem uma dominação asiática importante. E aí, essas outras montadoras, a alemã Mercedes e montadoras americanas, estão numa outra caminhada. Enquanto isso, a gente tem movimentos interessantes, por exemplo, a BYD sinalizando que vai comprar uma mina para garantir a sustentabilidade em produção de baterias, lá, o lítio e tal. Então a gente tem uma série de movimentos aí. Se fôssemos imaginar um jogo de xadrez, as peças estão se movendo aí no tabuleiro, e por enquanto me parece que os asiáticos estão adiante disso e que as outras montadoras estão tentando entender qual foi o ônibus que as atropelou de alguma maneira nesse processo, porque elas ainda sobrevivem basicamente por causa das vendas. Ainda que o crescimento dos elétricos tenha subido, elas sobrevivem ainda basicamente por causa dos SUVs, e no mercado de luxo os SUVs salvaram muitas companhias, mas numa regra geral sobrevivem por causa dos veículos a combustão. A transição, aquela meta 2030 que tinha sido muito celebrada alguns anos atrás, parece estar bem distante, André. Concordo, Carlos Aros. Bom, tá na hora da gente ir, mas antes de desligar, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Rafa Coimbra, grande abraço. Abraço, André Aros, e a todos que nos ouvem. Se você curtiu o tema desse podcast, tem um vídeo no nosso canal no YouTube sobre uma pesquisa muito interessante que acabou de ser divulgada pelo LinkedIn e Microsoft que é dona do LinkedIn, sobre o uso de IA no mercado de trabalho. Dá um pulo lá porque tem informações bem legais. Até semana que vem. Carlos Aros, até semana que vem. Um grande abraço, André Miceli, Rafa Coimbra. A gente se encontra na semana que vem. É isso, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil pra gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Até lá. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.